Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque, porque hoje a gente vai começar a segunda parte do Projeto Dark, analisando todos os segredos da segunda temporada. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já deixa um like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Bora pro vídeo. É isso aí, gente. Toda quinta-feira, Projeto Dark, certo? A gente analisou toda a primeira temporada, já fez teoria, já fez músicas. Então, se você não sabe o que é o Projeto Dark, vai ficar aqui a playlist linkada para você poder assistir e maratonar todos os episódios junto com a gente. Ficar louco junto com a gente. E além disso, temos o quê? O melhor grupo de WhatsApp do mundo. Como assim, Renan? A Arca! Ô, me pega de surpresa, vem assim. A Arca, gente, como assim? É o melhor grupo de WhatsApp do Brasil, gente, sobre Dark. Então, tá o link aí também pra vocês conhecerem pessoas Isso aí, darkianas, entra lá que tem muita teoria boa. poderosas, e é isso. Vamos lá. Ai, gente, nem acredito que esse momento chegou, né? Vamos começar aqui a analisar. Chegou e esse primeiro episódio da segunda temporada é bem complexo. A gente achou muito pelo no ovo, então provavelmente a gente vai dividir esse episódio aqui em 2 vídeos para que a gente possa conversar e explicar mais tudo o que a gente achou. Nesse primeiro episódio a gente vai comentar sobre o que aconteceu, sobre o que rolou, e aí o 2 vai ter mais teorias, enfim, vamos que vamos. Primeiro episódio, começos e fins, tá? É sempre começo, fim, mentira. É tudo uma bagunça essa vinda. E como é que ele começa? Com uma frase de Nietzsche, que é a seguinte: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Quando você olha muito tempo para Dark, Dark olha para tua cara e fala, você não tá entendendo nada. Quanto mais você assiste, menos você entende. Parabéns. E assim, Nietzsche vai ser muito importante nessa temporada, graças ao nosso amigo Clausen, certo? E aqui eu já tenho a primeira teoria, que assim, é uma teoria boba, mas enfim, a primeira temporada começou com uma frase de Albert Einstein. Sim. A diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Essa temporada começa com uma frase do Nietzsche. Então, primeiro nós tivemos um cientista e um filósofo. Eu não duvido nada que a terceira temporada comece com uma frase religiosa. Boa. Seria legal. Do Apocalipse. Ó. Imagina, do livro de Apocalipse. Seria legal, né? Enfim. Primeira cena, nós vamos ter o quê? A caverna no dia 21 de junho de 1921. É a primeira vez que a gente vai ver esse novo tempo, né? Ele tá fora dos anos lá da triqueta. E a gente vai conhecer aí jovem Noah. Jovem Noah e o Suposto Bartosz. suposto senhor Bartosz, né? Ah, que é gente. o Bartosz mais velho. Ah, mas, meu, tá na cara, eu acho, hein? Acho que é muito igual. Assim, o Baran não Muito falou pra parecido. gente que é, mas a gente já tomou É muito pra parecido. gente que o bicho é o Nossa, Bartosz. gente, eu tô com uma coceira no nariz porque a gata tá aqui. Então desculpa se eu coçar muito, viu? Beleza, e eles estão interagindo. A gente conversou muito na primeira temporada. Quem seria Noah? Quem seria Noah? E Dark responde pra gente. Gente, Noah não é ninguém, ele é simplesmente Noah, né? Então a gente tem esse personagem, os dois estão lá cavando lá para construir as portas nas cavernas, porque em 21 ainda não existiam aquelas portas. É o momento Já que tem eles... já tem aquela porta de ferro e eles estão adentrando ali, né? Exato. Estão cavando assim até aquele ponto que quando Tem se a abre o intersecção, portal é. tem a bifurcação. Exato. E aí a gente pode analisar uma coisa primeiro. Primeiro que a gente vai encontrar uma tatuagem da Tábula Esmeralda no nosso suposto Bartosz, que eu vou chamar de Bartosz adulto já, tá, gente? Pra mim ele é o Bartosz. Então, ela é igualzinha à tatuagem que a gente encontra no Noah, só que lá no Noah é nas costas. Foi no mesmo tatuador que eles fizeram. Eles mesmo fizeram- traço, tudo. É verdade, gente, é o mesmo tatuador. E eu acho muito interessante como um tem nas costas e o outro tem na frente. Será que a Tábula Esmeralda é um simbolismo de alguns personagens que têm algum tipo de função? Por exemplo, o Noah é um reverendo. Sim. Será que o Bartosz também é um reverendo? A gente não sabe ainda
Por que eles tatuaram aquilo, né? Porque assim, a gente viu algumas fotos também do Sr. Baran, que o Magnus também tem algumas tatuagens. Então a gente não sabe qual é que são essas das tatuagens, sabe? O Magnus que você disse nas fotos novas da terceira temporada, exatamente. né? A gente nunca viu o Magnus adulto, por exemplo, sem camisa. Então a gente não pode afirmar que, assim, a gente não sabe se todo mundo da Sigmundos tem tatuagem. Então, de repente nem é alguma coisa assim, tipo, todo mundo que tá no Sigmundos tem a tatuagem pra representar. Às vezes não é. Às vezes aquilo é mais pra confundir a gente do que... Ou então eles têm uns cargos mais assim... um cargo né? específico. Mas olha só que interessante, eu pensei nisso agora. A primeira fala do Bartosz é o seguinte... E desculpa te interromper, mas aí você também já tem aquele link de... O Bartosz tinha aquela tatuagem na frente e quem matou ele? O Noah, que depois fez a mesma tatuagem nas costas, né? Então, olha só, a primeira frase é exatamente isso. O início e o fim. É estranho pensar que ambos podem ser o mesmo. O início, uma tatuagem de repente na frente, e o fim, um mata o outro, um recruta o outro, tá tudo ligado. Eles podem ser o mesmo. Isso daí com certeza é uma mensagem muito forte. Eu acho porque que o eles Noah têm... recrutou o Bartosz e aí o Bartosz acabou... Ele deve ter ensinado algumas coisas pro Noah, né? Então... E vice-versa, com certeza. E assim, eles falam sobre ser o mesmo, então pode ser que eles tenham mesmas funções dentro da Sigmundos mesmo, tá? E aí o Noah só repete pra ele, Sigmundos creatus est, assim o mundo foi criado. E o Bartosz fica cavando e repetindo aquilo como se fosse um mantra mesmo. E aí eles saem da caverna e o Noah vai perguntar, você não acredita mais na profecia? Profecia. Sigmundos promete uma profecia para os seus seguidores. Se ela existe ou não, ainda não sabemos. E aí o Bartosz diz, eu acredito na ironia do destino. Ele não acredita mais na profecia. Não. Porque senão ele teria falado, sim, acredito. Bartosz é um homem que perdeu a fé. Isso me lembra uma coisa. Me lembra o que a Agnes fala. Calma, nós vamos chegar lá. Né? Vamos passo por passo. Sim. Beleza. Aí o Noah responde, Adam. Adam diz que tudo deve acontecer como sempre aconteceu. Cada um deve carregar a sua cruz, por mais pesada que seja. Deve estar pesada essas cruzes. E em 6 dias, o paraíso começa e o inferno na terra acaba. Eu acho que isso tem a ver com a profecia, certo? É o Apocalipse. Então, mas eu tava pensando nessa frase, o inferno na terra acaba. Tá, em 6 dias. Beleza. Só que a gente tem coisa acontecendo depois do Apocalipse. Teoricamente, sim. A gente tem lá no futuro onde o Jonas tá. Teoricamente aquilo é depois do Apocalipse. Ou não. Se a gente partir do princípio que que assim, a gente tá vendo as mesmas datas, só que acontecendo em tempos diferentes. É verdade. O que me leva a pensar que aquilo é um mundo diferente já. É muito estranho ele falar que o inferno na Terra acaba em 6 dias, porque a gente sabe o que vai acontecer no pós-apocalipse e aquilo me parece o inferno na Terra. Sim, ou aquilo não é o pós-apocalipse. Sim. Bom, enfim, aí o Bartosz responde, às vezes eu me pergunto se o paraíso e o inferno não são a mesma coisa. Ótima colocação do Bartosz. E aí o Noah diz, Adam tinha razão, você perdeu a fé. E aí o Bartosz diz, é por isso que ele te mandou? Eu esperei por isso por muito tempo. É interessante que seja você. E aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Provavelmente ele tá falando sobre o momento da morte, que ele vai ser traído. Interessante que seja você porque eu te recrutei. Mas será que eles têm algum parentesco? É interessante que seja você. Qual será que é essa árvore genealógica, sabe? Pode ser parentesco, pode ser que ele simplesmente tá falando isso porque foi o Noah que recrutou ele. Não sabemos ainda, né? Mas a gente pode começar a teorizar aí nos comentários lá no grupo do WhatsApp, beleza? E aí ele fala assim, vai chegar um dia que você não vai acreditar em tudo que Nossa Senhora. Que o Adam diz. Que o Adam Vai chegar um dia que você não vai acreditar em tudo que o Adam diz. Pergunte a ele por que ele te acolheu e por que ele te chamou de Noah. Ou seja, o nome dele a gente já sabe, não é Noah. O nome do Noah verdadeiro é Hanno Tauber. Ele foi renomeado como Noah
pela Sigmunds. Será que todo mundo tem nome diferente? Tipo... De acordo... Porque assim, na Bíblia, gente, muitas pessoas deixavam o nome de batismo para assumir um nome que carregaria um peso. Porque a gente tem Adam, a gente tem Noah, o Bartosz pode não ser mais Bartosz. Pode. Ai, eu ia adorar isso se ele tivesse outro nome. Então... Caramba! Toda a galera lá deve ter outro nome. Se a gente descobrisse os nomes novos, a gente ia descobrir as funções que eles iriam ter na Sigmunds, né? Que isso representa porque o muita Noah, coisa. ele vai juntar a arca. Ele vai criar a arca. Aí a gente tem uma cena horrorosa, que eu odeio assistir essa cena. A Hannah ficou voltando 15 vezes, do Noah matando o Bartosz com uma picareta, né? Um negócio. Nossa, mas Mano, é mal bem feita aquela cena. tudo bem. E aí tem lá o Noah novinho, corta pro Noah adulto, que abre o caderno. No caderno a gente já consegue ter um vislumbre da foto do Noah, da Elizabeth e da Charlotte. Já tem aquela foto que não dá pra sacar quando você não viu ainda a foto, mas quando você já viu a foto dá pra ver de relance, então você sabe que é ela. Será que ele usa como marcador? Eu acho que o Noah, ele fica com aquela foto. Ele fica é com um aquela marcador foto. de página dele. Que triste, mano. É a foto dos três. E cheio de símbolos, né? Meu coração. Cheio de símbolos embaixo. Isso, naquelas tem vários linhas. símbolos em uma página e a gente vai conversar sobre esses símbolos mais pra frente, tá? E depois tá escrito lá, 27 de junho de 2020, início do último ciclo. Que é a data do apocalipse. Sim. Então pra eles o apocalipse é igual último ciclo. Tipo, o último episódio da segunda temporada é o início do último ciclo. Veremos o último ciclo agora. Pelo menos assim esperamos. Beleza, corta para um sonho erótico de Marta e de Jonas fazendo coisinhas, né? Interessante porque alguém falou lá no grupo do WhatsApp que as duas temporadas começam com uma morte. Na primeira temporada é o Mikkel, agora é o Bartosz. E depois, logo depois, a gente tem um casal fazendo sexo. Na primeira temporada, Ulrich e Hannah. E agora a gente tem Marta e Jonas. É verdade. Essa série é um grande espelho, né? Os tempos são espelhos. E aí no sonho o Jonas tá falando, eu acho que nós somos um par perfeito, nunca duvide disso. E aí ele acorda... Tia, né? Que termina com tia. Tia. Nunca duvide disso, tia. E ele acorda na casa dele pós-apocalipse em 2052. E eu reparei na casa dele que tem uns negócios que parecem uns casulos. É muito bizarro. Aliás, tem por toda parte, né? No apocalipse tem Aí por eu não toda sei parte. se é, tipo, só um detalhe que eles colocaram. A gente ou conversou se sobre quer simbolismo, dizer né? alguma coisa, né? Não sei. O casulo é aonde a lagarta se guarda até se transformar em borboleta. E aqui a gente tem... Ai, não tem o negócio da borboleta? Do Mikkel na primeira temporada? Tem aquele... Se ele é... Se você tá sonhando... Ele sonha Gente. que é uma borboleta. Aí quando ele acorda, ele não sabe se ele sonhou que era uma borboleta ou se é uma borboleta que sonhou que era um humano. Tem lá os casulos. Tem parece casulo, né? Borboletas. Bom, a gente não vai saber. Tá, os ainda fãs de o que Mikkel é. podem surtar aqui nos comentários, tá, gente? Mikkel é real, Mikkel está vivo. Beleza, eu sou desse time, Eu muito também. louca. Mas se você não é, a gente respeita, beleza. Aí, eu achei interessante porque ele tá olhando aquela carta lá em 2052. Ele desce, né? Ele tá no quarto dele mesmo, ele desce, vê o calendário na parede. Acima do calendário, a gente tem a foto de família com a Inês rasgada e mais um quadrinho muito estranho em cima, né? O calendário tá marcado com X até o dia 21 e depois tem um círculo no dia 27. Importante a gente falar sobre isso, né? Vamos lá. Aí ele vai pegar a foto da família, vai meio que guardar e vai sair de casa. Logo a gente vê que tem vários drones sobrevoando o apocalipse de 2052 e ninguém se importa com esses drones durante o dia. Então, durante o dia. E eu também acho muito estranho porque... Da onde surgiu aqueles drones? Aonde que eles abastecem? pousam? Onde eles abastecem? Né? Onde que é o forte deles, assim? Quem controla? Quem controla? Essa é a maior pergunta. Porque
teoricamente, aquele grupinho da Elizabeth lá é tudo Sigmundos. Será que esses drones são controlados pela Sigmundos para vigiar as pessoas? Mas por que eles estão lá todo um bando de andarilho lá no meio do nada, no meio da destruição, e os caras têm drone? Por que eles ficam lá no meio da destruição, sendo que tem até drone voando? É muito estranho isso. Da discrepância das pessoas estarem vestidas com umas roupas tão simples, e aí você tem uns drones super tecnológicos. Exatamente. Por que eles ficam lá? Onde eles estão dormindo? O Jonas estava dormindo na casa destruída terrível, dele. né? Umas condições péssimas. Então, de repente aqueles drones não são Sigmundos, vai saber. Eu acho que são, mas pode não ser. Mas aí eu também não tenho nem ideia de quem pode estar vigiando. Então, porque... Será que a Cláudia tem uma base? Não, a base dela é o bunker. É verdade. Tô viajando já. Só Enfim, se... Bom, não sei. A gente pra vai mim ter que eles esperar são a terceira Sigmundos, temporada. tá? Mas pode ser de outra coisa. Se você tiver uma teoria, diz aí pra gente. Aí ele vai até a escola. E eu achei interessantíssimo como eles constroem o cenário da escola, totalmente destruído, e lembra muito Pripyat, que é aquela... Lembra mesmo. A cidade fantasma que restou depois de Chernobyl. É muito boa a ambientação. E lá na escola ele pega umas peças e tal, vai até o bunker, né? Vê as fotos, porque no bunker tem aquelas fotos que foi a Cláudia que montou. A Cláudia deixou todo um esquema lá. Ele vai pegar as fitas da Cláudia, tá? Ele acha, assim, umas fitas cassete da Cláudia. E lá vai estar uma fita com a Cláudia narrando, aqui a Cláudia Tiedemann, sou uma das poucas sobreviventes do apocalipse de dia 27 de julho de 2020. E já se passaram quase 3 meses, ninguém sabe direito o que desencadeou os incidentes em Vinden, E aí ela vai falar que eles precisam estabilizar a partícula de Deus. E um detalhe, a Cláudia que tá falando isso não é a Cláudia velha, é a Cláudia nova, a Cláudia de 86. Exato, é a Cláudia adulta, né? É a voz da Cláudia adulta. A gente voltou e viu em 300 vezes no idioma original. E aí ela fala assim, se a gente conseguir estabilizar a partícula de Deus, pode ser um caminho de volta ao passado. Talvez consigamos salvá-los, todos eles. É muito estranho essa coisa da Cláudia de querer voltar a salvar o povo se ela sabe que não tem como fazer isso, teoricamente, por causa do determinismo, né? Mas, enfim. Aí o Jonas olha para aquela medalhinha dos viajantes e coloca sobre a foto da Marta, que ele deixou separado, né? Importante lembrar, gente, que a gente estava lendo uma reportagem dos criadores de Dark e eles não descartam a quebra de ciclo. É verdade. A Janti, eu não sei falar o nome dela, tá? Mas é a mulher do Baran. Ela que escreve a série e ela deixou claro que existe o determinismo na série, mas que ela não descarta a quebra do ciclo. E o Baran até fala, não, mas a gente não vai quebrar. E ela, não, pode ser que a gente quebre. Enfim. Esses dois ficam confundindo a gente, isso sim. Eu também acho. Enfim, aí corta tudo para dia 21 de junho de 2020, né? 6 dias para o apocalipse, verãozão, e a gente começa na casa dos Canvald. A Hannah tá escutando o rádio e ela tá péssima. Imagina. Ela ficou a primeira temporada inteira atrás do boy, enquanto o filho dela ia sumindo aos poucos até que desapareceu. Tipo, o moleque não aparecia mais em casa até que um dia não voltou mais. Tudo errado, Hannah. Aí... A Hannah escuta no rádio de manhã sobre os desaparecimentos. Eles estão falando que sumiram 4 adolescentes, um investigador que é o Ulrich e um idoso que é o Helge. Todos eles estão desaparecidos, né? Ela vai até o calendário, risca, né? Faz um X no dia 21. Tem a foto em cima, a foto da família com a Inês rasgadinha, né? E ela tá realmente muito mal com tudo que tá acontecendo. Eu achei muito estranha a figura que tem no calendário, em cima do calendário. Parecem uns animais mortos, sacrificados. É estranho. É um calendário esquisito. Me lembrou o sacrifício dos animais que caíam, o sacrifício dos meninos. É um calendário que tem uma figura estranha. Se der, a gente vai deixar aí um print pra vocês verem, tá? Até isso tem morte, né?
Continuando na casa dos Tiedemann, mais uma torta de climão, porque Regina está muito mal. O médico tá falando que o tratamento não tá dando certo, que vai ter que voltar pra químio. E aí, tá lá o Bartosz, o Alexander, a Cláudia não, eu sempre confundo as duas. A Regina não quer voltar pro hospital, quer ficar em casa. E o Bartosz recebe uma mensagem da Marta pra que ele possa encontrá-la na famosa ponte, né? E aí ele fica olhando com aquela cara, torta de climão nos Tiedemann. Cortamos para ser apresentados a um novo personagem que me tira o sono. Porque eu ainda não entendi qual é a desse cara. Esse cara é muito estranho e, como todos, eu tenho certeza que ele sabe mais do que aparenta. Clausen. Tenho certeza que ele não chegou lá só... Não! Eu sou investigador, chefe, né? Você sabe mais coisa, Clausen. Não é possível. Não, a gente tá ligado aqui nesse projeto Dark, meu amor. Enfim, ele vai citar quem de novo? Freud. Porque Clausen adora Freud, tá? Ele deve dormir com o livro do lado. Ele fala o seguinte: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence de que nenhum mortal consegue guardar segredo. Aquele que não fala com os lábios, fala com a ponta dos dedos. Nós nos traímos por todos os poros. Isso é muito sobre os segredos que eles guardam em Vinden. Sim. Porém, conforme ele vai falando, vai mostrando a Justina. A Justina, pra quem não lembra, é uma das policiais, tá? A amiguinha lá do Voller. Mostra o Voller. E aí, quando ele fala que quem não fala com os lábios fala com a ponta dos dedos, mostra a Charlotte. Quem nessa série não fala com os lábios, mas fala com as pontas dos dedos? Elizabeth. E é muito estranho porque ele vai tentar desvendar o segredo da galera mesmo, né? Você vê que ele o tempo inteiro faz pergunta. O tempo Até inteiro. naquela cena que ele pega carona com o Voller, ele fica perguntando. Ele quer que as pessoas se traiam e falem a verdade, nem que seja pelos poros. Aí ele fala: eu sou o chefe da comissão especial de Vinden, eu vim aqui reavaliar o caso e descobrir os segredos que estão encobertos. A Charlotte já tá desacreditada, porque o Obendorf fala: mas quem que é essa comissão? O Obendorf, pai do Eric, tá? Que desapareceu lá, o primeiro que desapareceu na primeira temporada. Aí ele fala: essa mulher não resolveu nada. Você e essa mulher são a comissão? Ele tá bravo. O bicho tá bravo desde a primeira temporada. Fiquei com dó da Charlotte, todo mundo desacreditando. Ela é todo um cristalzinho, eu adoro a Charlotte. E aí... ela não resolveu mesmo, né? Ela tá resolvendo, é que ela não tá contando. Exatamente. Mas ela tá já com... pistas. Você reparou que o bunker, né, na época da Charlotte, lá 2020, também já tá cheio de coisa? Vamos falar disso daqui a pouquinho. De repente a Cláudia só foi acrescentando uma coisa ou outra, porque já tinha um monte de coisa lá. Olha só, quando ele vai ser questionado, o Clausen começa com outra frase de efeito. 10 pessoas olham para um elefante a partir de 10 ângulos diferentes e darão 10 observações diferentes sobre a forma e a natureza dele. Uma única pessoa que olha para o mesmo elefante a partir dessas 10 perspectivas diferentes será capaz de reunir todas as observações e tirar a única conclusão possível. E aí ele é interrompido, fala: se eu quiser achar um elefante, eu te procuro. Mas é muito interessante isso aqui. Muito. Porque eu acho que fala um pouco sobre os fãs de Dark. Eu tô olhando sobre uma perspectiva, você sobre outra, você sobre outra. A gente tem que conseguir olhar sobre as 10, senão a gente não vai conseguir tirar uma conclusão. E ele tá sendo claro, só tem uma conclusão possível. A gente que ainda não conseguiu olhar as 10 faces do elefante. Por isso que esse projeto é tão colaborativo, porque talvez juntos a gente consiga olhar mais faces do elefante, tá bom? Sim. Compartilhando exatamente o que a gente pensa. Nenhuma ideia aqui é descartável, porque a gente precisa mesmo se abrir e olhar as faces do elefante. Beleza? Aí a gente tem um casal stalker. Casal stalker. O Magnus e a Francisca. É muito engraçado. Ele fica stalkeando essa menina, gente. Mas, é muito esquisita a relação deles. Você estava comentando comigo esses dias. Parece que eles têm sei lá, parece que tem uma parede entre eles. Não é uma coisa natural. Até quando eles estão lá no lago, assim, só de boa, trocando ideia.
Parece que eles estão sempre na defensiva. É verdade. Eu não sei se é porque também a cidade tá no pé, né, de cabeça pra baixo, porque eles estão falando disso. Ele fala, sua mãe fica falando da investigação em casa e ela, não, a gente não fica, tal. A Charlotte não comenta sobre nada. E aí o Magnus fala, já faz 8 meses que tudo aconteceu. Às vezes eu acho que seria melhor se eles estivessem mortos. E olha com cara de muita tristeza. O Magnus tá muito triste. Tá mal. Tá triste mesmo. Eu acho que às vezes quando uma pessoa desaparece, você queria saber o paradeiro dela, independente do que fosse. Porque você fica só nessa incógnita. Você não sabe o que tá acontecendo. A pessoa simplesmente sumiu, não apareceu nem corpo, nem ela viva. Mas beleza, como se não fosse o bastante, o Magnus tá na bad e a Francisca recebe uma mensagem e fala assim, valeu, falou, tá? E mente, ela fala assim, eu vou buscar a Elizabeth na casa de uma amiga. Que amiga é uma amiga. E vaza, deixa o Magnus lá, coitado. E ao mesmo tempo a gente vê a Catarina indo pra caverna, tá? Catarina tá CSI total. A Catarina apareceu pouco, né, nessa temporada. Verdade, gostamos de Catarina. Bom, ela é demônia no primeiro episódio, querida. pelo menos, ela apareceu 2 vezes, acho. Na caverna. Mas beleza. Aí voltamos pro futuro de 52. Vai mostrar o quê? A usina e um muro. Mas, gente, muito alto. Muito alto. Aquele muro foi construído depois, isso é óbvio. Do Apocalipse. É um muro muito alto e ele é muito grande, né? Ele passa assim. Então, ele cerca a usina inteira e o terreno inteiro, assim, é muito grande. É trampo. Quem fez esse muro? Então, a mesma galera do drone, provavelmente. Gente, mas dá um trampo, né? Se você pensa um apocalipse e poucos recursos de um muro daqueles, é muito estranho. Não sei se é a galera da SIC, enfim. Pode ser a mesma galera da SIC Mundos que tem os drones e... Eu só acho esquisito aquela hora que eu falei, que é muita discrepância de tipo, tanta tecnologia, gente se vestindo tão mal. Lá... Exato. Aí tem várias placas assim, ó, cuidado, área restrita, não entre, risco de morte. Tipo, eles não querem que ninguém entre dentro daquela circunferência da usina. Isso fica bem claro. E aí a gente vai ver túmulos, gente. Foram feitos vários túmulos de cruzinha. Eles são diferentes daqueles túmulos, né, do pessoal que morreu antes do apocalipse. A gente vai ver a igreja destruída também, né? É verdade. A igrejinha totalmente destruída. E aí a gente vê o túmulo do Alexander Tiedemann. Todos eles com a data de falecimento, no dia 27/6/2020, tá? A Justina Jankowski, que é aquela policial investigadora. E é muito interessante, tem um coelhinho em cima do túmulo dela. De pelúcia. Será que ela tem alguém da família que deixou, que tá vivendo no apocalipse? Não, só pode ser, porque... Ai, gente, eu nunca tinha pensado na Silja, mas acho que não, né? Não, tá, a Silja tá aí, enfim. Alguém deixou um coelhinho lá. Eu nunca vi uma correspondência da Justina e um coelho, mas, enfim. A gente vê também o túmulo do Voller, tadinho do Voller. A gente vai ver o túmulo já antigo do Mikkel, né, do Michael, que morreu em 21 também do 6, só que 2019, um ano antes, né, desse dia que a gente tá acompanhando. A gente tá acompanhando 21/6/2020. E o Jonas foi lá meio que dar um presente pro pai no dia de aniversário de morte. Ele leva porta-retratos. Porta-retrato com a fotinho lá rasgada, né? E por último, qual o túmulo que ele vai visitar, que esse menino só pensa nisso? da crush. Da crush titia. Da titia crush. Martha Nielsen, né? E aí corta, porque eles fazem esses cortes. Em 2020, a Martha tá indo encontrar o Bartosz, né? Ela fala que tava tentando falar com ele faz tempo. Aí, sabe aquela conversa assim, que você quer terminar com a pessoa e fala assim, não, então, é que eu tava ocupada, sabe? E, gente, os dois se encontram porque eles estão tentando terminar. Ela fala que tá muito ocupada, né? E fala assim, tipo assim, eu tentei falar com você, eu tô ocupada. Aí ele vira e fala assim, aí ela fala, a gente mal se vê. Aí ele, é por causa do Jonas? Aí ela já fica tudo na defensiva, que a gente sabe que é por causa do Jonas também, né? E ela fala assim, que é, né? Você mudou, você fica escondendo coisas. Ele esconde muita coisa dela, né? Aí ele fala assim, você nem sabe, minha mãe tá morrendo.
Aí fala, e tem começa coisa... a disputa de quem tá sofrendo mais, né? Porque ela fala, ai, meu pai sumiu, meu irmão sumiu, minha mãe tá louca, não liga pra mim. O que é? A pior época pra se pegar é isso aí. O que tá acontecendo nessa época é... Gente, você precisa hora de focar sofrer. nos problemas. Você precisa focar nos problemas, tentar resolver o que der, né? E, Eles ficam lá fazendo competição, eles ficam fazendo competição pra ver quem tá na maior sofrência, um com a mãe morrendo, o Noah falando um monte de baboseira na orelha do menino, coitado, enfim, né? E aí eles terminam. Inclusive ela tá sonhando, não, é o Jonas que tá sonhando. Por enquanto é o Jonas. Por enquanto. Mas ela vai também. sonhar também. Enfim, sonhos. Aí o Bartosz tá lá com aquela cara triste, ainda chega o Noah e manda uma mensagem, tipo, essa noite. Aí o Bartosz, tipo, ai meu Deus. Muita responsa, né? Eu não tô mais suportando. Bartosz, coitado do Bartosz. Ele ficou feio na segunda temporada, né? Ele tá esquisito. Eu não sei o que mudou, mas Enfim, ele tá esquisito. Ficará ele tá gato com o cabelo no mais futuro. lambido, não sei. Não sei, não gostei, Bartosz. É por isso que a Marta terminou com aquelas bem superficial, né? Beleza. Aí o Alexander tá fazendo um discurso na usina. Por quê? Porque a usina vai fechar, tá? E aí ele fala que a energia nuclear é super segura e confiável, né? Alô, Chernobyl. Mas que o mundo lá fora insiste... o cara tá falando isso em Dark. Nem precisa citar Chernobyl. Aí ele fala uma coisa engraçada. O mundo lá fora insiste no progresso. Gente, o mundo lá fora, Vinden realmente parece que é um pedaço do mundo... É um negócio fechado, né? É uma bolha. É muito estranho. Estranho. E ele fala, a usina vai fechar em 6 dias, que é bem o dia do apocalipse. Olha que estranho, já vai fechar no dia do apocalipse. É tipo assim, parece que alguém veio do futuro e falou, gente, vamos fechar no dia do apocalipse? Que aí já manda todo mundo pra casa, né? Já resolve. Pelo menos morre com a família, né? Morre com a família. Mas deve ser chato isso. Falando em cidade na bolha, você lembra que o Uric ia ter uma conferência em outro lugar, em outra cidade, que ele ia ficar no hotel? Nunca foi. Ele até chamou a Hannah. Nunca foi, porque ninguém consegue sair daquele lugar. Ninguém consegue sair, acontece alguma coisa. Maldição. Aí, beleza. Aí ele agradece a lealdade dos funcionários, porque deve ter tido muito funcionário fazendo coisas aí por baixo dos panos. Muito. E ele vai com um funcionário até o espaço onde vão ficar os barris, né? Olha que interessante, a gente vai ter 7 roupas daquelas amarelas anti-radiação na esquerda e 3 à direita. 7, número da perfeição. 3, o número dos ciclos em Dark. Até nisso eu acho que eles usam simbolismos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí os barris, ele fala que os barris vão ser transportados e ele fica questionando, depois da demolição, o que vai acontecer? E o funcionário fala, não, fica tranquilo, Alexander, porque os barris vão ficar no nível do solo. Então vai cair tudo por cima, não vai dar nenhum chabu. Coitado, né? A não ser que alguém venha pedir pra abri-los. A não ser, né? Beleza. Corta para a Hannah na cozinha, tá? Ela já tomou café da manhã, já tá com outra roupa. Ela já passou a fase do suicídio, né? Não, é a hora do suicídio. É agora que é a hora do suicídio? É verdade, é verdade. Ela pega aquela famosa caixinha dourada onde tá o passaporte e a arma que vieram com o Alexander. É verdade. Primeiro ela aponta a arma pra frente e fica olhando o vazio. Depois ela aponta a arma pra si mesma. E aí, quando a gente acha que é o fim de Hannah, ela escuta um barulho, tipo, guarda a arma rapidão, e quem entra na cozinha? Strange. Menina Strange. Menina Strange. Ela se assusta pra caramba. Porque como é que vai entrar? O moleque tem a chave, né? Mas a tela... Ela fala, como é que você entrou ali? Eu tenho a chave, é minha chave. Não, ele já chega na lata, né? Ele mostra a cicatriz que ele tem num acidente de bicicleta. Ele mostra onde o Michael derramou óleo na cozinha um dia. Imagina, ele vomitar esse monte de informação pra ela, assim. Ela tava a ponto de se matar. Ele fala do dia que os dois se encontraram em 86, na primeira temporada. Ela lembrou. Você viu a cara que ela faz? Ele fala, tava chovendo, eu tava com meu casaco amarelo e você falou da chuva ácida. E aí ele se revela como Jonas, né? O Strange acaba falando, eu sou o Jonas, só que 33 anos mais velho. Eles se abraçam. Ele fala, eu sou o Strange. Eles se abraçam e choram. E tudo bem, a gente chora junto, porém...
Não. Tem um jogo de 7 erros aí. O calendário tá na cozinha. Eu vou tentar colocar as duas fotos, uma do lado da outra. O calendário tá na cozinha, ele continua lá, não saiu de lá. A fotinha estranha tá lá. A foto de família dos Canvald sumiu. Sumiu, sendo que lá no futuro o Jonas pegou ela da parede. Como que lá em 2020 ela não tá mais? Esse é meu questionamento. O que eles querem dizer com isso? Porque eles já falaram que não tem furo essa série. Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu, Eu não consegui achar uma resposta. Se alguém tiver uma teoria ou achar alguma teoria por aí, por favor. Porque eu tô indo dormir na pia toda noite, querendo saber aonde foi parar essa foto de família, rasgada ainda por cima. Beleza. Aí, o que acontece? Narração. E pela primeira vez não é o Tannhaus. Não é. Quem é? É o menino Adam. Menino Adam! Esse menino Menino aí. Adam resolveu fazer uma locução. Por que uma narraçãozinha aí, básica. Falou, deixa eu narrar que eu sou protagonista também. Por que o Tannhaus narra a primeira, por que o Adam narra a segunda? A gente tem um cientista narrando a primeira, um relojoeiro, agora um viajante do tempo narrando a segunda. Estranho. Bem estranho, bem estranho. Ele fala... Até isso deve ter algum significado. Mas a gente não descobriu. Quem será que vai narrar a terceira? Então, é o Mikkel. Beleza, vou me conter. Aí ele vai narrar o seguinte: coincidências não existem. Lembra que o Bartosz falou que acreditava no destino, na ironia do destino? Adam tá falando. Coincidências não existem, cada caminho é pré-determinado. Tudo acontece quando deveria acontecer, na hora certa e no lugar certo. Como se o mundo fosse um tapete coberto por uma teia de fios infinitos. Cada um em seu lugar, mas poucos de nós sabem para onde estamos indo. Eu acho interessante essa teia de fios infinitos, me lembra o universo, me lembra os fios de Ariadne, a teia de fios que está se formando nessa família. Teoria das cordas, né? Teoria das cordas, ele tá falando sobre o universo, ele tá falando sobre buraco de minhoca, ele tá falando sobre dimensão, ele tá atacando na nossa cara desde aí que a gente vai ver outras coisas do universo. Aí a gente volta pro Magnus seguindo a Francisca, ela tá colocando o envelope numa lata na floresta, bem embaixo da ponte também, né? Peraí que a gata quer me tampar. Bem embaixo da ponte e... ele vê aquilo, né? Fica só de olho e fica por lá. E a gente tem a Catarina mapeando a caverna. Ela tá lá dentro loucona, fazendo o mapinha dela. Tadinha, perdida, né? Meu, ela tá tentando interpretar os mapas. Ela tá com o mapa que o Uric tava tentando desvendar ali, né? Ela tá usando o mapa do Uric. Porque o Uric não conseguiu achar. Ele só achou porque Ih, deu branco. Como é que é o nome do doido? Do pai do... do Helg, do Helg. Ele só achou porque ele seguiu o Helg até lá. Exato. Né? Mas enfim, aí a gente tem o Noah adulto falando com o Noah jovem, tá? Ele fala, ó, você fez a coisa certa, tô orgulhoso de você, moleque. E o jovem pergunta... E ele todo... Meu, Mateus. Chorando, né? Chorando. E ele pergunta, por que o Adam o acolheu? E aí o Noah, mais velho, fala, ó, tudo no seu tempo, as coisas vão ficar claras aos poucos. E o jovem Noah questiona como distinguir o bem e o mal. E o outro responde, ouvindo a voz interior, seguindo a si mesmo e mais ninguém. E ele fala até, você tem que me ouvir, me seguir, né? E ele fala assim, o caráter não se revela só nos atos, mas nos propósitos dele. Eu sou a sua voz. Isso é estranho. É estranho porque ele é todo, né, vou obedecer o Adam e agora ele dá o conselho pra ele mais novo, ou seja, será que ele enganou a gente. Ele enganou a gente o tempo todo. Ele é o peão do Adam, só que não. Você lembra que o Bartosz fala, eu espero que chegue um dia que você não confie no Adam tanto quanto você deveria confiar? Primeira cena que a gente acabou de comentar, ele fala exatamente isso pro Noah jovem. Eu acho que esse Noah adulto já não obedece o Adam como obedecia antes. Exatamente.
E nisso ele já planta nele mesmo, mais novo. Essa ideia. Essa ideia. Aí isso vai acontecer, porque ele já plantou antes também. Seguindo o Jonas, em 2052, vai chegar em um ponto onde está acontecendo o enforcamento, tá? É muito estranho. Primeiro que já tem umas pessoas penduradas, enforcadas na floresta. Eu acho que os drones podem ficar também mapeando isso, não sei, mas enfim. Aí, essas pessoas que estão sendo enforcadas, é a cena mais estranha do mundo, porque parece uma cena montada para alguém assistir. Primeiro que essas pessoas estão falando francês, elas não estão falando alemão. Então, teoricamente, elas não são da Alemanha, elas não vêm de lá. A gente tem uma ligação de Dark com a França interessante. Primeiro, eles mentem, o Bartosz mente que o Jonas foi fazer um intercâmbio na França. Tem uma parte onde aparece uma notícia de rádio que os lençóis freáticos da França podem chegar até lá. Agora a gente tem esses franceses lá sendo enforcados em 2052. Fora os outros detalhes dessa cena, né? Que a gente tem aquela roupa super estranha, que parece aquele uniforme que o Jonas usou, amarelo, lá pra entrar. Só que de outra cor. Só que de outra cor. E eles têm uma roupa especial por baixo, assim. Eles estão só com a roupa branca especial por baixo. E essas roupas que são anti-radiação estão num cantinho. E eles filmam aquilo, né? Então é estranho. É muito estranho. Então a gente fica pensando, será que Vinden, depois do apocalipse, teve acesso ao mundo? O que aconteceu lá? Por que pessoas de fora estão vindo pra lá? E a resposta talvez seja procurar a partícula de Deus. Porque eles falam o seguinte, quem é você? Eles falam pra Elizabeth, que já está lá no futuro. Quem é você? Você está escondendo tudo, nós viemos atrás, nós vimos o que tem atrás do muro, nós seguimos o sinal até a zona morta. Você está escondendo Deus e você não deve esconder Deus. Ele não é só seu. Tem 3 cruzes para enforcamento lá. Olha, gente, é tudo muito estranho, parece uma cena arquitetada. E aí, a Silja tá lá. A Silja é aquela menina do futuro, pra quem não sabe. E ela fica traduzindo a Elizabeth, porque a Elizabeth é surda, né? E ela fala, ninguém pode entrar na zona morta ou será morto. Nós somos o futuro, Sikimundo, Criatus Est, valeu, falou, vocês vão morrer enforcado. E temos uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo relacionada a essa cena. Aguardem. Isso, aguardem. Eu quase falei. Calma. Quase falei, mas vai ficar pro próximo vídeo. E aí, elas viram pro Jonas e falam assim, onde você tava? Né? A Elizabeth fala. E ela fala, não tem nada lá. E ela vai começar a falar sobre a passagem. Ela fala, a passagem é a nossa única esperança. Quem não tem a fé está morto. Quando a passagem se abrir, é a nossa chance de entrar no paraíso. E aí eu tenho 2 perguntas. A profecia não era que no dia 27 de junho de 2020 começava o paraíso? Por que ela tá falando de paraíso em 2052? Não, falando de passagem agora. Passagem pro paraíso. Não, mas assim, não tem mais aquele negócio de o inferno na Terra acabou? O inferno na Terra acabou e tal. Agora não faz ela tá sentido. falando da passagem se abrir e ter uma chance para passar pro paraíso. Ou seja, eles são os esquecidos. Existe uma coisa bíblica dos deixados para trás. Então, exatamente. Podemos falar mais num próximo vídeo. Mas é estranho. Realmente, 2052 parece fora daquela primeira realidade que a gente acompanhou por causa disso. E tem outra pergunta, Renan. Como que a Silja aprendeu a falar Libras? Então. Quem ensinou? Porque ela fala bem. Só pode ter sido... Elizabeth? Não, o pai dela. Quem é o pai dela? O Peter. A Silja? Não. O pai da Elizabeth. O pai da Elizabeth ensinou pra Silja? Se ele estiver lá. Quem que vai ficar se comunicando? Tá, entendi. Entendeu? Vamos falar mais no próximo vídeo. Aguarda, gente. Beleza, Renan, gostei. Aí, beleza, o Jonas fala assim, minha filha, que eu tô preocupado com o paraíso, que tá todo mundo morto da onde eu venho, tá? Eu só quero ir pra casa. E ele pergunta o que tem atrás do muro e a Elizabeth simplesmente ignora ele, não responde. A Elizabeth simplesmente olha com a maior cara de satisfação do mundo. Então, é esquisito porque ela fica brava. Ela espera ele sair. Ela espera ele sair, quando ele sai, sabe aquele olhar de, meu menino,
tá curioso, sabe? Vamos seguir que esse episódio é longo. A Elizabeth, em 2019, pergunta pro pai dela, o Peter, por que a mãe guarda as coisas do avô. Ele fala sobre a nostalgia. A Elizabeth fala que adoraria ter conhecido os avós dela. Você conhece. Enfim, você conhece. E aí, ela acha a foto da Charlotte do Townhouse, bonitinha. E pra quem não percebeu, existe uma chave pendurada no pescoço da Elizabeth. Elizabeth é a chave? Fica aí o questionamento. Pode ser. Aliás, essa chave tá o tempo inteiro com ela, né? Desde a primeira temporada. Nós temos uma cena da Charlotte e do Clausen conversando. Ele fica perguntando sobre o Townhouse várias vezes, onde ele nasceu, questiona se ela fala que ele criou ela. E ele fala, você nunca se questionou se ele pode ter feito tudo isso? E ela fala, quem? Meu avô? E ele, não, Ulrich. Porque eu sei que ele te ligou, durou só 12 segundos, deve ter caído na caixa postal. O que ele queria? E o que a Charlotte faz? O que todo mundo em Vinden faz. Mente. Exato. Mas ele dá aquele gostinho, tipo, você não acha que ele tem a ver com tudo isso? Ele sabe. Ele quem? Meu avô? Entendeu? Meu avô? Tipo, ele já dá aquela diquinha Townhouse? também. Por que ele falou isso na hora que ela tá falando do vô? Não tinha nada a ver com o assunto, o bicho atravessou. Beleza. Aí ela fala que não tem mais a mensagem. E o Voller traz o depoimento dos pais para serem revisados no caso das pessoas desaparecidas. Como sempre. Sempre. Ele encara aqueles olhares de tipo, meu... Ficam os dois se olhando, né? É, Estranho. meio estranho. Charlotte diz que pediu uma sala pro Clausen lá no fim do corredor, que acho que a Charlotte tá com o saco cheio do Clausen. E aí o Clausen fala, decepção é o resultado de expectativas. Minha mãe dizia, tem esperança e não expectativas, porque assim pode acontecer um milagre e não uma decepção. Talvez você esperasse outra pessoa no meu lugar. Coincidência? Eu não acredito em coincidências. Acredito que as coisas se alinham quando estão destinadas. Isso é muito frase de Sigmundos. Com certeza. Isso é muito frase de Sigmundos e também a gente tem que ficar ligado para descobrir quem é a mãe do Clausen que falava tem esperança e não expectativa, né? Isso é coisa de Sigmundos, essa frase. É totalmente a muito temática da Sigmundos. série. Exatamente. Não acreditar em coincidências, coisas se alinham, enfim. Marta entra no quarto do Mikkel, o grande Houdini, e vê os relatórios da investigação que a Catarina está lá olhando. Aí, nós vamos ser apresentados, finalmente, a menino Adam. E ele está falando, né, como as pessoas não entram em colapso com a futilidade da própria existência, um ciclo de vida e morte, qual a origem desse sofrimento. É o eterno retorno de Nietzsche e ele está observando aquele quadro da queda. Aquele quadro é muito interessante, várias pessoas caindo. Sofrendo. Vamos falar mais sobre o quadro mais pra frente. E aí o Adam tá lá e fala assim, o Adam fala pro Noah, né? Você avisou o Bartosz? Ele não desconfia de nada? Sempre ingênuo. Quem é o amigo tóxico dessa relação? É o Jonas ou é o Bartosz? Vamos repensar. E aí ele fala, ô Noah, o apocalipse tem que acontecer. Você tá com dúvida? E o Noah tipo assim, ó. O Noah, os caras não sabem disfarçar, né? Ele, ao invés de falar, não, tô não, ele vira assim, ó. E o Adam fala, o que a gente faz com uma floresta morta para que novas árvores cresçam? E o Noah fala, queimar essa floresta. E aí ele fala, não temos muito tempo, as páginas que faltam devem ser encontradas. Faltam páginas naquele livrinho com o símbolo da triquetra. E o Adam sabe o que é. O Adam já sabe o que tá escrito. O Noah precisa descobrir. Ele precisa descobrir, exatamente. Para que tudo aconteça como aconteceu, ou não. E aí a Francisca velha já entra na sala e fala assim, Adam, estão te esperando. Também não é confirmado, né, que é Francisca. Se não for, gente, mas pelo é amor quase de Deus. certeza. É sim. Aquelas, né? E aí ela fala, Adam, estão te esperando. E aí eu me pergunto, quem tá te esperando, Adam? Alguém que é acima de você? Estão te esperando. Com quem que você tem que conversar? Será que foi o povo que voltou depois do apocalipse, que tá lá? Pra começar a se doutrinar? Pode ser. Eles chegaram lá e... Não, mas eles têm que chegar depois. Se tiver acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não sei. Quem que tá lá?
O Magnus vê a Bernadette pegando o envelope, né, que a Francisca deixou embaixo da ponte. Vai atrás dela, entra no trailer, fica assustado porque ela passa os valores de serviço pra ele e sai correndo. Magnus não sabe de nada, meu amor. O Strange explica pra Hannah que vive infinitamente entre o seu nascimento e a sua morte e fala: eu sou sempre o Jonas, mas diferente. Tá? Ele fala: o Jonas adolescente está no futuro e ele não consegue voltar porque eu tentei destruir a passagem. No final da primeira temporada, ele tenta destruir a passagem. E por isso, ela se fechou. Tentando destruir, ele possibilita a formação da passagem e, ao mesmo tempo, fecha. Pra quem não tinha entendido, é exatamente isso que acontece. E aí, ele fala sobre essas questões de ser sempre o Jonas, mas sempre ser diferente. Porque ele fala, quando você entrou por essa porta de manhã, você não era a mesma pessoa. E aí eu recomendo você assistir o nosso vídeo sobre Dark e o navio de Teseu, que vai estar linkado aí, que vocês vão entender exatamente o que o Strange está falando. A Hannah pergunta por que ele tá lá, ele olha pro chão, exatamente onde nós sabemos que a Martha vai morrer no final da temporada. Ele olha com uma cara de tristeza, né? E ele fala para colocar um ponto final nisso, de uma vez por todas. É muito estranho. O Jonas, que teoricamente viveu em outra realidade, ainda acreditar nisso. Essa é a minha maior dificuldade hoje com Dark. Então, ele tem essa esperança. Ou essa inocência. Ou essa inocência. É muito estranho. Eu não sei explicar isso, estranho. gente. Porque ele não parece o mesmo Jonas que virou o Adam, né? Corta a cena para Elizabeth vendo livros e imagens do Tannhaus. Ela vai ver várias coisas, a gente vai falar sobre isso na parte 2 desse vídeo. Entre as coisas que ela está vendo, ela abre um livro e encontra uma foto da Sikimundos. Quem tá na foto? Noah. E aí, tipo, por que o Tannhaus tem essa foto da Sikimundos? E ela mostra pro Peter e fala, esse aqui é o Noah. Tá. Aí a gente volta pra casinha do Noah, tá lá o quadro das famílias, que também vamos falar no próximo vídeo, vamos analisar esse quadro, só pra vocês saberem que ele tá lá. Corta novamente, tem Clausen e Charlotte conversando sobre a revisão do caso, e aí ele fala, amanhã você tem que me dar uma carona que eu não tenho carteira de motorista. Ela, valeu, falou, tô indo encontrar o Peter. Ela vai encontrar o Peter. Ela não fala isso. Ela não fala, né? Ela só vai. Ela só vai, ela tem que ir. Estranho o Clausen também não ter uma carteira de motorista, né? Ele tem identidade porque ele válida? quer a oportunidade de ficar perguntando as coisas. Pode ser. Ele faz igual, ele faz com a Charlotte, ele faz com o Waller. Tá tentando ver o elefante. Ela vai encontrar o Peter, tá, gente? Ela não fala pro Clausen que vai, ela simplesmente dá um perdido nele. Aí o Jonas, lá no futurão, volta à noite pro bunker. A gente vê um mapa da cidade com áreas vermelhas, áreas azuis. A gente não sabe quem mapeou aquilo, se são áreas dominadas pela Sikimundos, se são áreas que ele não pode entrar, mas tudo bem. Corta de novo, volta pra Martha em 2020, que tá no quarto do Mikkel, e mostra pro Magnus todo aquele material de investigação policial que tá lá dentro. Tem até a foto daquela porta que fica dentro da caverna. E ela fala, todo mundo aqui tem segredos, né? O Bartosz encontra com o Noah na caverna e eles entram na caverna. O Waller tá saindo do trailer. O Waller tá saindo do trailer da Bernadette e aí ele tá pagando a Bernadette por ter cuidado do caminhão, né? O caminhão com os barris tá lá, ela ficou cuidando e a gente descobre que eles são irmãos. Inclusive, Bernadette, dá uma ligadinha pra mamãe. Que provavelmente é aquela enfermeira que trabalhava junto com a Inês. Aquela que pediu pra Inês cobrir ela, né? Exato, essa enfermeira. Aí a gente vai encontrar a Charlotte descendo no bunker pra encontrar o Peter. E eles estão mais loucos que nós, porque eles têm muita coisa na parede, gente. Muita coisa, muitos materiais. Tem muita coisa. Por isso que eu acho que a Cláudia, ela fez uma montagenzinha diferente nas fotos, mas acho que já tava lá. Eu acho que aquelas fotos, elas também entram no ciclo. O povo vai reaproveitando. É. Né? E aí,
ele mostra, ó, essa é a foto da Siquimundus, esse é o Noah. E ele até fala, por que teu avô tinha isso? O Quem Peter... são essas pessoas? Quem são essas pessoas? A foto data de 8/1/1921. Ele não reconheceu a Francisca na foto, né? É uma coisa muito pirada, por isso que ele não consegue imaginar. E tá escrito na foto, né, Siquimundus Creatus Est. E a Charlotte não sabe por que o avô dela tinha aquelas fotos. Corta pra Francisca na sala com Elizabeth tentando ligar pro Magnus, que tá dando um corte nela. Hannah vendo as cicatrizes do Strange das costas dele, que eu sempre falei que lembra muito a Tábua Esmeralda. Regina doente na casa dela. Alexander concretando os barris à noite na usina. Clausen recebendo uma carta, que tem a mesma letra de várias cartas que vão aparecer por aí. E olhando o painel de vítimas, tá? E aí a gente tem... Inclusive nesse painel é interessante porque no final da primeira temporada tem todo aquele globo preto que fica, né, em cima da usina e a gente se pergunta se ninguém notou. E lá tá escrito num cantinho, incidente. Então a gente sabe que tá lá, que eles sabem que existe um incidente, mas ninguém fala sobre isso, tá? Na usina, no final da primeira temporada. E a gente vê o Noah adolescente em 21. Corta pra 2052 e o Jonas está na floresta. À noite, o drone faz vigília, só que aí todo mundo se esconde do drone. Então. Será que é toque de recolher? Pode ser. Ou é só pra... O Jonas tá se escondendo. Então, mas... Será que ele não quer que ele veja que ele tá indo pra usina? Então, mas é que ele tava na floresta, né? Bom. Aí ele chega até o muro da usina, entra num buraquinho do muro que parece que foi feito só pra o Jonas entrar. Vai pra usina, chega na sala onde tá escrito na parede Siquimundus Creatus Est. E lá tem 2 roupas anti-radiação, ele provavelmente pegou uma. E entra e descobre a matéria escura. Na sala a gente também tem alguns computadores antigos. E eu até fiquei pensando, se naquela sala rolou a explosão, alguém montou aqueles computadores lá, tá? Provavelmente foi a Cláudia e alguma equipe. E ele acaba descobrindo aquela matéria escura, partícula de Deus não estabilizada. Fim do primeiro episódio. Como vocês podem perceber, é gigante. E ficaram muitas questões que a gente vai detalhar. A gente vai fazer um vídeo 2 sobre essas outras questões, porque senão esse vídeo vai ficar com 2 horas e meia, né? E vocês não vão aguentar a gente falando 2 horas e meia. Mas enfim, é isso. Não perca o próximo vídeo do Projeto Dark, os segredos desse primeiro episódio. Toda quinta-feira tem Projeto Dark. Manda pros seus amigos darkianos, né? Hoje a gente teve a participação especial de Ária, tá? Enchendo o saco aqui, né, Ária? Calice tá aqui do lado. Quem não conhece Calice é a nossa cachorra, que já apareceu em outro vídeo aqui do Projeto Dark. Obrigada, meninas. E toda quinta-feira tem vídeo. Compartilha, porque a gente vai estar junto até o final do terceiro ciclo, até estrear a terceira temporada. E depois, talvez, né, dependendo do tanto de coisa que ficar em aberto, com certeza. A gente vai se ver muito ainda. Tá bom, gente? Não perca o próximo vídeo, que altas revelações e altas teorias. Entra pro nosso grupo do WhatsApp, tá bom? É isso aí. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.